Sim, você não pensa que não tem ninguém? Mentira, porque eu estou contigo. Eu sou por ti. Enquanto outros te abandonaram, eu não te abandonei e jamais te abandonarei. Pode ser que você tenha abandonado da sua mente que existe alguém por ti, mas eu estou por ti. Amém? Esse é Jesus. Você não está sozinho, você não está sozinha. Falo eu para alguém nessa noite que está me assistindo em alguma das igrejas aí nesse Brasil, ou num quarto, numa sala, com tudo apagado. Você está ali assistindo agora no seu celular, você está com medo, você não tem mais forças, você foi abandonado pelo seu esposo, você foi abandonada pela sua família. Outros não acreditam mais em você, não acreditam que você mudou, não acreditam que você está disposta a fazer tudo diferente. Se outros não acreditam, Jesus acredita e Ele te dá forças para isso. Amém? Jesus não veio para te condenar, Ele vem para te salvar. Jesus olha para você nesta noite, jamais para te condenar, mas para te salvar. Se outros olhos apontam para você te condenando pelo pecado ou pecados que você cometeu ou tem cometido, Jesus, Ele não olha para você e para mim para nos condenar, mas para nos salvar. Boa noite, igreja. Boa noite, YouTube. Todo mundo está conectado com a gente. Estava lendo algumas mensagens anteriores aí. Deus possa abençoar o teu coração. Para você que está deixando um pedido de oração, para você que está desesperado buscando alguma solução para a tua vida, saiba que tem um Deus muito poderoso que está pronto para nos abraçar e para nos escutar. Em João 1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E essa mesma luz brilha hoje para todos nós. Amém? Ó quão lindo esse nome é, ó quão poderoso, ó quão forte esse nome é, que destrói todo o mal. Canta com a gente. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a
tumba vazia agora está. Eu convido você a ficar em pé nessa hora. Fique em pé. Proclama. Todos nós com as nossas vozes. Aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais. O poder do meu Jesus, teu amor me envolve.
do Espírito de Deus, com o poder do amor. Vamos ver esse coralzão aqui em plena segunda-feira. Meu Jesus. Isso. Aleluia. Eu sabia que ia dar certo. Quer estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como do Espírito de Deus, com poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder do amor. E o que esse amor faz na nossa vida quando ele nos encontra? Quando a gente abre o nosso coração para receber esse amor poderoso. Cante. Desço por imenso fardo de pecado e de temor. Foi que Cristo então tocou-me, e assim não sou mais ao pecador. Declare com toda força: tocou-me, sim, tocou-me. Oh, quanta paz no coração. Fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho salvação. Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer sem par. Meus louvores devo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Vamos lá, igreja, tocou-me. Sim, tocou-me. Oh, quanta paz no coração. Fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho salvação. Amém? Amém. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Você pode cantar junto. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Declare: há poder
mais uma vez o refrão dessa música. Há poder. Cante. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ora comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa bênção, por esse poder poderoso que nos guia e que nos mantém firmes aqui para viver as dificuldades da nossa vida. Nos mantenha poderosamente na tua luz, meu Deus, para que possamos brilhar a tua luz aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Som, ok. Boa noite, igreja. Que Deus abençoe você onde você estiver. Queridos, nós vamos hoje então ao nosso terceiro sinal do Evangelho de João. Terceiro sinal do Evangelho de João. E o tema de hoje, levante e ande. Esta é a palavra de hoje. Levante e ande. O que o Senhor tem a nos ensinar? Quero convidá-los a abrir agora a Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 5. Uma história bastante conhecida, e vamos procurar extrair aqui as lições que o Senhor tem para nós. Deus está conosco e certamente estará nos dirigindo no estudo desta noite. Feche os seus olhos, vamos orar uma vez mais. Senhor, abrimos Tua palavra mais uma vez. Já oramos várias vezes nesta noite, cantamos louvores, ouvimos louvores, e agora estamos aqui para ouvir o Senhor falando ao nosso coração. Ao abrirmos Tua palavra, Senhor, abra nosso entendimento e abençoa-nos, Senhor Deus, com o poder do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5 do Evangelho segundo João, a partir do versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Passadas estas coisas, que coisas são essas? Vocês veem que João ele sempre vai ligando, né? Versículo 43 do capítulo 4, conforme nós lemos e estudamos ontem, né? Diz assim: passados 2 dias, partiu João para a Galileia. Passadas estas coisas, ou seja, passado o evento de Caná e outros eventos ali que Jesus havia participado, Jesus voltou para Jerusalém. Interessante aqui, queridos, que quando nós lemos os evangelhos sinóticos, quando a gente fala evangelho sinótico, sinótico, né? Com a mesma ótica. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ok? E o evangelho de João, ele foge da ótica que Mateus, Marcos e Lucas ali estão apontando, certo? Quando a gente vai para os evangelhos sinóticos, Jesus ele caminha pela Galileia, ele tem o seu ministério e ele vai a Jerusalém uma vez, em uma das festas da Páscoa, que é a última, quando ele vai morrer, quando ele vai se entregar por nós. Já no evangelho de João, nós vemos Jesus indo a Jerusalém 3 vezes, e na festa da Páscoa. São os 3 anos do seu ministério, são marcados pela festa da Páscoa. Interessante isso, não é verdade? Nós estamos vivendo a semana da Páscoa. E por isso, ao estudarmos o Evangelho de João, ele tem muito para nos ensinar e nos revelar
aquilo que Deus tem para nós em relação à Páscoa, aos eventos da Páscoa e à messianidade de Cristo Jesus. Jesus volta e ele sobe para Jerusalém. Versículo 2: Ora, existe ali em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. É lógico que hoje em dia não é como naquele tempo, o tanque de Betesda, por exemplo, Jerusalém foi destruída várias vezes por guerras, enfim. Então, você tem várias camadas abaixo da cidade, e eles vão escavando e a gente consegue contemplar ali algumas coisas. O tanque de Betesda tinha 5 pórticos, ou 5 pavilhões, 5 pórticos, enfim, e ele não era algo assim pequeno. Era algo do tamanho aproximadamente de um campo de futebol. Já pensaram? Era bem grande, não é verdade? Ele era dividido, dizem ali os arqueólogos, estudiosos, que eles conseguem verificar, 4 portas laterais e uma porta central. E na porta central, então era dividido a parte dos homens e a parte das mulheres. Ele também era chamado Betesda, Casa da Misericórdia ou Casa das Ovelhas, porque ali era onde também feitos os sacrifícios por ocasião das grandes festas. Eram ali feitos os sacrifícios, então levados ao santuário que não ficava distante. Enfim, vamos continuar. Versículo 3, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 3. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Nestes pavilhões, nesses tanques, jazia uma multidão de enfermos. Eram muitos os enfermos, não eram poucos. E aqui o evangelista João, ele frisa dizendo que esses enfermos, eles eram cegos, coxos, paralíticos e etc. Qual era a característica destes enfermos? Bom, estes enfermos estavam lá porque as doenças que eles tinham eram doenças desacreditadas, incuráveis, se podemos assim dizer. Não havia cura para a cegueira, não havia cura para quem era manco ou coxo, não havia cura para quem era paralítico e outras tantas enfermidades que eles entendiam serem incuráveis. Versículo 4: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Eu não sei se na sua Bíblia você já observou, essa parte desse texto aparece entre colchetes. Tem alguém aí que na Bíblia aparece essa parte entre colchetes? Muitos aqui aparece. Algumas versões bíblicas não aparece esse texto. A maioria aparece entre colchetes. O que significa quando está entre esses colchetes? Significa que nos manuscritos mais confiáveis, certo? Os mais confiáveis, esse texto não aparece. Isso não quer dizer que o texto seja alterado, o seu significado, absolutamente. Mas muito possivelmente, algum copista, ao copiar o texto, algumas vezes eles escreviam à margem alguns comentários, certo? Algumas coisas, igual a minha Bíblia. Se você pegar aqui a minha Bíblia, ela é cheia de marcações. Se alguém pegasse a minha Bíblia, por exemplo, para transcrever ela, escrever, alguém olhasse assim, puxa, esse comentário aqui é interessante, faz sentido. E algum copista inseriu no texto aquele comentário, entenderam bem? Então essa era uma crendice que eles tinham na época, que um anjo vinha, agitava as águas. Existem várias situações ali. Alguns acreditam que era por causa das geleiras do Monte Hermon, que formam ali alguns rios, e também o Rio Jordão, que é um dos principais rios daquela localidade, enfim. E aí quando vinha forte ali, as águas das geleiras moviam, enfim, por baixo e dos lençóis e assim por diante. Bom, enfim, importa que eles tinham essa crença. Nós não temos nenhuma indicação, absolutamente nenhuma, de que isso era verdade. Não há assim um registro de que isso de fato acontecia, a cura, por causa do movimento das águas, enfim. No entanto,
existia o tanque, existia a localidade, existiam os enfermos, doenças incuráveis. E versículo 5 diz: estava ali um homem enfermo. Havia quanto tempo? 38 anos. Uau! Não era pouco tempo. 38 anos. Peguei Covid esse ano, início do ano. Foram ali uns 15 dias terríveis, com dor, isso, aquilo, outro. E o dia vai passando em outro, você não melhora. Enfim, tantos outros, né, que ficaram aí 30, 40, 50 dias. Conheço alguns que ficaram 100 dias no hospital enfim. Imagina, não 15 dias, não 30 dias, não 40 dias, nem 100 dias. 38 anos enfermo. Você consegue imaginar um negócio desse? Que loucura! Bom, a maior parte de nós aqui, se não todos nós, muito possivelmente não sabemos o que é uma doença dessa forma, num estado crônico como este, mas muitos sabem o que é suportar uma doença crônica por tantos e tantos anos. E não era uma doença qualquer, era uma doença que fazia deste uma pessoa completamente inválida. Mas era pior do que isso. Por que o evangelista João ele ressalta esse ponto dizendo 38 anos? Porque muito possivelmente, notem bem, quando você vai nos evangelhos e você lê e acompanha os passos de Jesus, a gente sempre vai perceber que as pessoas vinham a Jesus, é ou não é verdade? Senhor, meu filho está doente, estudamos ontem, é ou não é verdade? Por favor, desce e vem curá-lo. Senhor, minha filha está doente. Senhor, Senhor, sempre clamando por Jesus. Meu filho está possesso e o demônio joga ele na água, isso, aquilo, outro, faz e joga no fogo e quer matar ele. E as pessoas iam aos milhares a Jesus para serem curadas por Jesus. Só que nesse caso não. Nesse caso é diferente porque Jesus foi ao encontro daquele homem. Interessante, não é? E esse é um dos sinais do Evangelho de João. E lembram aquilo que eu tenho aqui enfatizado, né, a cada um dos nossos encontros desta série A Palavra, é que em João o sinal é mais do que uma manifestação do poder de Deus. Ele tem um significado mais profundo, maior por trás ali, Deus tem a revelar. Jesus foi ao encontro deste homem. No livro Desejar Todas as Nações, é um clássico da vida de Jesus. Eu sempre menciono esse livro aqui. Fora a Bíblia não tem outro livro que conta a história de Jesus de forma tão extraordinária. Nos conta que Jesus, quando ele entra no tanque de Betesda, ali naqueles pavilhões do tanque de Betesda, Jesus ele sentiu tão compadecido que a vontade dele era curar a todos que ali estavam. Mas ele não podia fazer isso por uma série de motivos. No entanto, ele escolheu caçou e pinçou 38 anos ali, possivelmente conhecido por todos. Imagina, 38 anos, quem não conhecia aquele indivíduo estava ali já 38 anos, daquela forma. Jesus escolheu aquele homem. E vamos continuar lendo ali, versículo 6, diz assim: Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. O que ele perguntou? Você quer ser curado? Sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas tem algumas vezes que Jesus faz perguntas na Bíblia que eu não consigo entender. Você concorda comigo, não? Tem umas perguntas às vezes que Jesus faz que eu não consigo entender. Jesus sabia quem era aquele homem, sabia do estado dele, 38 anos. Jesus olhou para ele e perguntou para ele: você quer ser curado? Por que Jesus faz essas perguntas? Parece para nós que é óbvio, não é verdade? Lógico. No entanto, é curioso ver a resposta deste homem. Mas antes de nós vermos a resposta que este homem deu,
Diz o evangelista aqui, João, Jesus vendo, Jesus olhou para ele. Eu quero perguntar para você nessa noite, você acha que Jesus conhece você, sim ou não? Conhece muito ou pouco? Ele conhece você mais do que a sua mãe, sim ou não? Mais que o seu pai? Mais que o seu esposo? Mais do que você mesmo, sim ou não? Conhece ou não conhece? Conhece. Jesus nos conhece muito mais do que a gente mesmo, do que qualquer um. Jesus sabe todos os teus pensamentos, todos os teus sentimentos. O que está vindo no teu coração agora, Ele sabe tudo. Tudo. Tua angústia, teus medos, teus dissabores, teus contentamentos, descontentamentos, tudo. Jesus olhou para ele. Olha para mim, querido, querida. Assim como eu olho para você agora, irmã, muito mais ainda Jesus está olhando para você. Amém? Você não está só, Jesus olha para ti. Amém? Você é um querido de Jesus. Amém? Jesus olha para você. Jesus olha para você nesse momento que está nos assistindo. Eu não sei onde você está. Eu não sei quem você é. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu sei. Ele sabe. Amém? Ele sabe. Ele te conhece. Ele sabe tudo. E Ele olha para você hoje, como Ele olhou para o paralítico e pergunta para você hoje, a mesma pergunta que Ele fez para o paralítico. Você quer ser curado? Você quer ser curada? Eu não sei, eu me arrepiei aqui agora só de pensar Jesus olhando para mim agora e perguntando: André, você quer ser curado? Na verdade, quando eu estava preparando o tema, eu pensei: meu Deus, se Jesus perguntasse isso para mim agora, eu acho que eu tinha uma lista de curas que eu queria assim. Não era uma cura só. O paralítico era para andar, né? Eu comecei a pensar, o que eu pediria para Jesus? Eu pediria isso, para cura disso, daquilo, outro, por esse mal, por essa coisa. É uma lista ali. Por que eu sou tão errado, sou tão ruim, tão cheio de defeito, tão cheio de problema? Aí eu queria a cura da dor na lombar, eu queria a cura, e por aí vai, né? Mas a pior do que a cura física, na verdade, é a cura da alma. É a cura do pecado. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Jesus olha para você hoje. E Ele faz a mesma pergunta para você. Qual será a tua resposta hoje? Olha a resposta que aquele homem deu. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ó, queridos, que situação deste homem. Como se não bastasse 38 anos enfermo, ele não tinha ninguém por ele. Eu vejo aqui na igreja, né? Está sentadinha mãe e filha, família, casal, amigas, amigos. Ele não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Amigo, familiar, primo, ninguém. Ninguém. Imagina a situação desesperadora desse homem. 38 anos. É lógico que ele queria ser curado. Se você quer ser curado, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude.
Porque mesmo em dadas as circunstâncias do tanque, se é verdade que havia cura pela agitação da água, por outro milagre que Deus ali operava, amém por isso, mas eles acreditavam que quando eram colocados na água, o milagre assim era operado. Imagina ele paralítico, havia outros que tinham outras dificuldades, mas eram mais fortes, podiam se mover de uma forma melhor, mais fácil, sim ou não? E chegavam antes do que ele. Ou se alguém tinha uma dificuldade, um problema como ele, ou pior do que o dele, tinha amigo, tinha um familiar, tinha alguém que podia carregar no colo e jogar ele na água, sim ou não? No entanto, esse homem não tinha ninguém. Pelo menos é isso que ele pensava. Será que eu falo para alguém hoje que também olha para a sua vida e Jesus olha para você e pergunta: filho, você quer ser curado? Você diz: Senhor, eu não tenho ninguém. E Deus quer mudar esse seu pensamento nessa noite, nessa hora. E essa mudança vem de uma aceitação da sua parte, amém? Número 1, Jesus olha para você. Número 2, Jesus conhece tudo que está no teu coração. Número 3, Jesus olha para aquele homem e olha para você hoje e diz assim: você não pensa que não tem ninguém? Mentira, porque eu estou contigo. Eu sou por ti. Enquanto outros te abandonaram, eu não te abandonei e jamais te abandonarei. Pode ser que você tenha abandonado da sua mente que existe alguém por ti, mas eu estou por ti. Amém? Esse é Jesus. Você não está sozinho, você não está sozinha. Falo eu para alguém nessa noite que está me assistindo em alguma das igrejas aí nesse Brasil, ou num quarto, numa sala, com tudo apagado. Você está ali assistindo agora no seu celular, você está com medo, você não tem mais forças, você foi abandonado pelo seu esposo, você foi abandonada pela sua família. Outros não acreditam mais em você, não acreditam que você mudou, não acreditam que você está disposta a fazer tudo diferente. Se outros não acreditam, Jesus acredita e Ele te dá forças para isso. Amém? E a grande bênção de tudo, queridos, é que quando aquele homem diz, conforme nós lemos ali, né? Não tem ninguém que me coloque no tanque enquanto a água é agitada. Pois quando eu vou, versículo 7, estou lendo aqui, levanta-se outro em meu lugar e vai antes de mim. Interessante que no Evangelho de João, no capítulo 2, nós temos Jesus transformando a água em vinho. E já estudamos qual é o significado disso. Jesus, a água, o vinho, o sangue que nos salva. No capítulo 3, Jesus se encontra com aquele homem Nicodemos, olha para ele e diz assim: filho, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus, porque importa que você nasça da água e do Espírito. E somente aqueles que nascerem da água e do Espírito herdarão o reino dos céus. Capítulo 4 de João, Jesus, ele vai até Samaria. Nós vimos um pouco dessa história ontem. Se encontra com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jacó, me dá água. Como é que você, sendo judeu, pede a mim que sou mulher água e eu sou também samaritana? Ele diz assim: eu tenho sede, mas olha, eu tenho uma água para te dar que se você beber dela, você nunca mais terá sede. Eu digo mais, a sua vida vai se tornar uma fonte a jorrar água viva. E ela diz: Senhor, dá-me esta água. Eu vejo que o Senhor é um profeta. Não, eu não sou um profeta, São Somé. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo que estou aqui falando contigo. Agora aqui no capítulo 5, Jesus olha para aquele homem e diz assim: escuta, você não tem ninguém que te coloca no tanque para você ser curado? Água? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não é nenhuma água desse mundo que vai resolver o teu problema.
Não é nenhuma água deste mundo que vai resolver o teu problema. Você está olhando para alguém que é a água da vida. Filhão, eu sou a água da vida. Levanta agora, toma o teu leito e anda. E o que aquele homem fez? Diz a Bíblia, versículo 8 e 9 em diante. Jesus disse assim: levanta, toma o teu leito e anda. Versículo 8. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era o sábado. Veja o contraste que João faz. 38 anos, o pior caso. Imediatamente, pum, ele agarrou na palavra de Jesus, creu na palavra de Jesus e se colocou a andar. Enquanto eu falo aqui para você, enquanto eu prego, eu fico pensando assim: meu Deus, você está a um passo de acreditar na palavra para ser curado. Eu não estou dizendo cura física, pode ser cura física, também pode, mas conforme nós vimos ontem, aqueles que se agarram na palavra de Jesus, a bênção que vem pela fé, o resultado é imediato. A recompensa pode ser que demore um pouco, mas o resultado é imediato. Aquele homem recebeu a bênção e o resultado no mesmo momento. Isso pode acontecer com você, se tão somente você crer. No entanto, se você não receber a bênção de a cura física ou qualquer outra coisa, acredite que Ele olha para você e Ele já te deu a recompensa. Se não for agora, vai ser quando Ele voltar. Amém. Quais são as tuas dores? Quais são os teus dissabores? Quais são os teus problemas? Paulo, e através de Paulo ele curava e curou tanta gente, até morto ressuscitou, mas até o fim ele disse assim: eu tenho um espinho na carne. Mas era por esse espinho que Deus lembrava ele de que ele não era nada sem Jesus. Eu tenho um espinho na carne. Estou falando com você aqui, o meu ouvido está 9.700 Hz aqui, ó, sem parar. Eu estou pregando e estou ouvindo aqui o zumbido, sem parar. Deus está falando: filhão, você não é nada. Você não é nada. Você só está aqui hoje porque eu quis. Mas é nas nossas fraquezas que Deus usa e Jesus usa como oportunidade para fortalecer a nossa fé. Amém? Estudamos sobre isso ontem. Interessante que aqui João ele diz que aquele dia era sábado. João podia ter dito, né? Lá no primeiro versículo: passadas estas coisas, em um sábado, Jesus estando em Jerusalém. Podia ou não podia ter falado assim? Mas não fez assim. Ele falou só lá no versículo 9. Era um dia de sábado. Havia algo aqui importante que tinha que ser revelado. Vejam só. Versículo 10 em diante. Por isso judeus, ao que fora curado, por isso disseram, versículo 10, os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o teu leito. Você está vendo a foto aqui na frente, né? O leito deste homem era como essa esteira aqui que você está vendo. Ele enrolou ela, colocou debaixo do braço. Só que na mente, e segundo as regras dos doutores da lei, eles não podiam fazer N coisas do dia do sábado que tornava o sábado um peso, um fardo. Bom, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas eles entendiam que não podia curar no dia do sábado. E versículo 13 diz assim:
versículo 12, perdão, eles perguntaram, né, ali, perguntaram, não é lícito você carregar o leito no dia de sábado? Versículo 11, diz o que? O que ele respondeu: aquele que me curou me disse, toma o teu leite e anda. Não pergunta para mim, por que eu estou carregando? Aquele que me curou disse para eu tomar o leite e andar, eu acreditei nele, estou andando aqui, ó. Pergunto para você, alguém ficou alegre porque aquele homem estava curado? Apontaram o dedo em risco nele e disseram assim: o que você está fazendo carregando teu leito? Ninguém diz assim: rapaz, você não é aquele que está ali já toda a vida aqui no tanque, não anda, não tem ninguém por você, o que você está fazendo aí andando desse jeito? Não, apontaram o dedo nele. Oh, queridos, lamentavelmente, muito embora nós vivamos uma vida em que nós pecamos e pecamos e erramos, sim, mas quando Jesus vem, transforma a nossa vida por completo, as pessoas não têm disposição e coragem para admitir que nossa vida foi transformada por Jesus, mas continuam procurando um pecado para nos acusar. Concordam comigo, não? Triste isso, não é verdade? Mas aquele homem, e você e eu também, devemos responder como ele respondeu. Aquele que disse para eu andar, ele falou assim. Foi Jesus quem disse. E se Jesus falou, eu posso estar em paz. Posso ou não posso? Eu posso estar em paz. Ele falou. Amém. Amém. Ele me falou. E mais tarde, versículo 13 ali, né? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus, leio o versículo 13, se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram a Jesus porque fazia estas coisas quando? No sábado. Versículo 12, então Jesus se encontra com os líderes ali, possivelmente um sinédrio, 71 homens da nação, Nicodemos era um deles, e disse assim: Jesus, olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente Jesus violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, vírgula, o que continua dizendo? Fazendo-se o quê? Igual a Deus. Sinais de Jesus no Evangelho de João. João capítulo 20, versículo 39 que nós lemos. Estes sinais, muitos outros sinais Jesus operou, mas estes que estão registrados nesse livro foram feitos para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele poderia ter curado aquele homem no domingo, podia ou não podia? Podia ter sido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na semana da Páscoa, que a Páscoa era comemorada durante uma semana, mas ele escolheu o sábado, porque no sábado, com aquele sinal, ele tinha como intenção não somente curar um paralítico, mas revelar quem ele era. Extraordinário isso. E todo esse embate que ele está tendo agora com os líderes, ele diz assim: o meu pai trabalha até agora e eu também. E alguns crentes evangélicos estão vendo, a gente pode trabalhar no sábado, não sei o que lá, mas que trabalho que Jesus fez? Jesus curou um homem. E curiosamente a palavra curar no grego do Novo Testamento, a palavra curar é sozo, S-O-Z-O, e essa palavra é traduzida por cura e salvação. O meu pai, Ele trabalha para a salvação das pessoas até agora, porque nós precisamos da cura da doença do pecado. A cura física e doença do pecado, elas estão unidas. E quando diz meu pai trabalha até agora, essa palavra trabalha aqui no grego é uma palavra técnica, usada somente para o trabalho de salvação que Deus faz e Jesus faz nos evangelhos. Amém?
É um trabalho específico. E outra, eu digo mais para você, em nenhum lugar na Bíblia você vai achar uma passagem que diga assim: curar no sábado é pecado. Não existe. Até porque o sábado é um dia de cura, o sábado é um dia de salvação. Simples assim. E no versículo 19 então diz assim: Jesus falou e disse: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e obras maiores do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. E agora a gente vai entrar num ponto que vai nos levar à conclusão do estudo de hoje. Diz assim: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo, porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão o Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Oh, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Queridos, olhe para mim e vamos agora entender o que Jesus está dizendo aqui. Número 1, quando Jesus diz assim: eu sou o juiz. A palavra juízo, ela tem dois significados. Ela pode ser juízo ou condenação, certo? Tanto o substantivo, no grego, você pode traduzir por juízo ou condenação, ou o verbo crino, ali no grego, julgar ou condenar. Nós temos então aqui uma palavra do juiz, porque eu sou filho de Deus, eu sou o juiz, disse ali o versículo 22, 23, porque eu sou filho do homem, eu sou o juiz. Sabe, queridos, somente Jesus poderia julgar, porque Ele é filho de Deus e filho do homem. Ele conhece o que é ser Deus e conhece o que é ser homem, conhece a fraqueza do ser humano. Só que quando a gente olha para tudo isso, Jesus como aquele que julga, Jesus, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Amém? Eu quero que você memorize isso em nome de Jesus. Jesus é o juiz, sim ou não? E eu poderia ler aqui para você vários textos bíblicos que falam que Jesus é o juiz. Nós lemos aqui esse agora, poderia ler outros ali, Atos capítulo 17, 31, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo por intermédio de um varão que Ele escolheu. Mateus, o Filho do Homem veio para separar os bodes das ovelhas, Ele é o juiz. Enfim, Atos e outros textos mais. No entanto, eu quero que você guarde isso daqui. Jesus, embora seja o juiz, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Como isso? Você está com a Bíblia aberta, vira uma página antes ali, João capítulo 3, versículo 17 a 19. Leia o que Jesus diz. João capítulo 3, versículo 17 a 19. Bom, o versículo anterior, versículo 16, você conhece de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por Ele. Aí o senhor assim, peraí pastor, não entendi. O senhor não está dizendo, a Bíblia não diz que Jesus é o juiz, agora está dizendo que
Jesus não veio para julgar o mundo? Lembro que no grego a palavra crisis ou criso, ok? Julgar significa julgar e condenar. Nesse contexto, não é que Jesus não vem para julgar, Ele é o juiz, mas está dizendo o quê? Crise seria melhor traduzido aqui como condenar. Jesus não vem para condenar o mundo, Ele vem para salvar. Quem crê nele, versículo 18, não é condenado, e o que não crê nele já está condenado, porquanto não crê em o nome do Filho de Deus. Entenderam bem? Escuta isso que eu falo para você em nome de Jesus. Jesus não veio para te condenar, Ele vem para te salvar. Jesus olha para você nesta noite, jamais para te condenar, mas para te salvar. Se outros olhos apontam para você te condenando pelo pecado ou pecados que você cometeu ou tem cometido, Jesus, Ele não olha para você e para mim para nos condenar, mas para nos salvar. E se eu tão somente acreditar nisso e confessar os meus pecados a Ele, eu serei salvo. Veja, João capítulo 12, versículo 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, eu não o condeno, porque eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Agora, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, ou quem o condene. A sua própria palavra, ou a palavra que eu tenho proferido, essa eu julgará no último dia. Qual é a palavra que Jesus disse? Olha, eu não venho para condenar você. Agora, se você não me aceita, você já está se autocondenando. A escolha é sua. A escolha é sua. Aquele que não aceita Jesus como seu Salvador está se autocondenando. Ó, queridos, aquele que aceita Jesus como seu Salvador, diz a palavra do Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o último ponto é quando Jesus olhou para aquele homem, João 5 versículo 14, eu volto a esse verso, o último verso que nós vamos ler esta noite. João 5 versículo 14 diz assim: filho, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que estás curado. Lembra que cura e salvação é a mesma coisa? Você está curado, você está salvo, amém? O que ele disse? Não peques mais, para que não te aconteça o quê? Coisa pior. Eu pergunto para você, o que será de pior que poderia acontecer àquele homem do que não ter ninguém por ele e passar 48 anos naquela situação? Nada poderia ser pior se não perder a sua salvação. Perder a sua salvação. Quando Jesus diz assim, vai, não peques mais, na verdade essa expressão, essa formulação verbal, Jesus está dizendo, não continue na prática do pecado. Não continue na prática do pecado, porque senão você vai perder a salvação. No livro Desejar Todas as Nações diz, a enfermidade deste homem era em grande parte resultado do seu próprio pecado, sendo considerada um juízo de Deus, sozinho, sem amigos, sentindo-se excluído da misericórdia de Deus, e um enfermo passara longos anos na miséria. Deixa eu perguntar para você, querido, olha para mim em nome de Jesus. Tem algum pecado na sua vida que você tem acariciado há tanto e tanto tempo? Jesus chama você hoje e diz, filho, vá, não continue pecando mais. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao coração de muitos aqui que nos assistem também. Que pecado é este? Que pecados são esses? Jesus fala para você e para mim hoje, filho, filha, pare com isso. Pare com isso agora, eu estou voltando. Talvez não haja mais chance para você se você não abandonar isso imediatamente.
seriam esses pecados, questões de ordem de desvio sexual, problemas, não sei, com apetite, sei lá, desvios de conduta, espírito de julgamento quanto ao próximo, desobediência à verdade, desonestidade, falta de integridade, e aí a lista vai embora. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Pare. É o clamor de Jesus, para que não te aconteça coisa pior e você perca a salvação. E aí você pode então pensar assim: pastor, se é assim então não tem esperança para ninguém, porque eu peco. Mas uma coisa é você pecar por um acidente, e outra coisa é você continuar na prática do pecado deliberado. Entende o que eu estou dizendo? E qualquer tipo de pecado, mesmo que seja por acidente, Jesus, que curou o paralítico, Ele pode curar a você e a mim hoje, se você acreditar na palavra dele. Por meio da mesma fé podemos receber a cura espiritual hoje. Fomos pelo pecado separados da vida de Deus, temos a alma paralítica, não somos por nós mesmos mais capazes de viver uma vida santa do que era aquele homem de andar. Muitos há que compreendem a sua própria impotência e anseiam aquela vida espiritual que os porá em harmonia com Deus. Estão vanamente lutando por obtê-la. Em seu desespero clamam: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que essas almas acabrunhadas e lutadoras, número 1, olhem para cima. Aquele homem miserável que estava lá naquele tanque, que não tinha ninguém por ele sozinho, que não tinha forças para fazer nada, não tinha ninguém. Jesus olhou para ele, olha para você nessa noite, Ari, querido. Enquanto eu falo para ali, eu falo para outras milhares de pessoas que me assistem nesse momento. Olhem para cima. O Salvador inclina-se sobre a aquisição do seu sangue, Ari. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, você é dele. O Salvador se inclina sobre nós, dizendo com inexprimível ternura e piedade: queres ficar são, filho? Queres ser curada, filha? Ah, sim. Pede-vos que vos levanteis com saúde e paz, não espereis sentir que estáis curados. A gente fica esperando sentir alguma coisa. Não! Aquele homem não sentiu nada, ele simplesmente se colocou em pé, e porque ele agarrou na palavra de Deus, aí ele sentiu então a cura. Não foi porque ele sentiu ser curado que ele se colocou em pé, é o inverso. Crede-lhe nas palavras, na palavra, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e será cumprida. Ponde a vontade do lado de Cristo, desejai servi-lo, hajam segundo a sua palavra, e vocês receberão força, seja qual for a má prática, a dominante paixão, que devido à longa condescendência correnta alma e corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Uau! Ele anseia libertar-nos, anseia libertar-nos. Ó, queridos, não peques mais, olhe para cima, acredite na palavra de Jesus, escolha servir a Jesus, e haja de conformidade com a sua palavra, que um milagre Ele vai fazer. Talvez você esteja pensando: pastor, isso é legalismo? O senhor está dizendo para eu ir não pecar mais, isso é legalismo? Que história é essa? Eu pergunto para você: você acha que Jesus olhou para o paralítico e disse assim: olha, como um legalista, não peca mais, viu? Foi assim que Jesus olhou para ele? Absolutamente não. Ah, isso é perfeccionismo, pastor? Absolutamente não. Isso é realismo. Se você não abandonar e lutar com Cristo e acreditar que Ele pode te dar a vitória, vai te acontecer coisa pior, e o pior é perder a vida eterna. Ó, querido, hoje você vai testemunhar da entrega da vida de um homem. Pastor Branga vai entrar com ele no tanque agora, Roberto adventista, Roberto seguindo a palavra de Deus, achando que estava tudo bem com ele, mas não estava. Ele se desviou dos caminhos do Senhor,
E ele perdeu a esposa por Covid ano passado. Quando ele perdeu a esposa, entrou em desespero e viu que estava tudo errado. A vida dele é uma completa bagunça. E ele veio a nós pastores e disse assim: pastor, eu fiz tudo errado. Eu preciso renovar minha vida com Deus. Eu me afastei do Senhor. Eu estava um paralítico espiritual. Eu estava assim, completamente perdido. Eu preciso receber o perdão de Deus por tudo que eu fiz de errado. Roberto está aqui no tanque hoje. Roberto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? E eu falo para aqueles que estão me assistindo agora na internet, você que está aqui na igreja também, em nome de Jesus, tome a sua decisão esta semana. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Nascer da água e do Espírito, ser batizado. Prepare-se para ser batizado, estude, entregue seu coração hoje a Jesus. Roberto, para a honra, glória e louvor do nosso Deus, como ministros do Evangelho Eterno, eu e o pastor Branga neste momento, para o perdão dos teus pecados, seguindo a ordem do Mestre Cristo Jesus, para renasceres em novidade de vida, selares a tua vida com Cristo para todo sempre. Nós o batizamos nesta hora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? Sabe o que é lindo aqui? É o seu sorriso, de ver uma alma que foi resgatada, que se agarrou na palavra de Jesus. Eu vi esse sorriso, o seu sorriso. Falo para alguém que precisa tomar uma decisão para ser batizado. Tome a sua decisão. O Ali vai cantar uma música agora. Essa música toca muito meu coração. E essa música é uma oração. Eu quero que você faça da oração que ele vai cantar agora a sua oração. E se você tem pecado e ouviu a voz do Senhor dizendo assim: filho, você quer ser curado? Você quer ser curado, Ari? Quer receber a libertação? A palavra de Jesus é: levanta aí, anda. Eu sou a água que vai purificar todos os teus pecados. Perdão, Senhor, pela paz que desprezei, pelos dons que não usei, pela herança que não quis. Perdão, Senhor, pelo mal que eu pratiquei, por ter sido sem fé, por ter sido infeliz. Hoje volto, Pai querido, ao ouvir a tua voz, insistindo em restaurar a amizade entre nós. Perdão, Senhor, por caminhos maus andei, muitos males pratiquei, ofendi meu Salvador. Mesmo sendo como sou, a despeito do que fiz, sei que ainda tem pra mim um lugar em
a chance de viver caminhando em tua luz e amparado em teu poder. Agradeço-te, Senhor, pela vida que me dás e por seres meu juiz. Quero herdar a tua graça. Em teus braços ser feliz. Em teus braços, Pai, eu quero ser feliz. Em teus braços ser feliz. Ficar em pé para orarmos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, louvado seja, Senhor, porque hoje o Senhor olha para nós, fala a nós ouvimos a Tua voz. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso juiz, que não vem para nos condenar, mas vem para nos salvar. Te louvamos, Senhor, pelo perdão dos pecados, pela cura e salvação que vem da cruz, em Cristo Jesus. Despede-nos agora, Senhor Deus, nos levando para os nossos lares, com a paz no coração que excede todo entendimento. Abençoa, Senhor, aqueles que nos assistem à distância. Que esta paz esteja no coração de todos, de todas, Senhor. É o que eu te peço, Pai, certo e crendo na Tua palavra, pois rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos e até amanhã, com a graça de Deus.